Eu peço que você abra a Bíblia em João, capítulo de número 1, no versículo 35 a 42, nós estamos lendo o texto de João, onde estamos estudando esse apóstolo, o seu livro, essa homilia escrito para todos. E hoje eu gostaria de ministrar uma palavra que ela chama "Você me seguiria?". É a pergunta de Jesus para as nossas vidas. Vamos ler então João, no capítulo de número 1, 35 ao 32. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 de seus discípulos, e quando viu Jesus passando, disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus". Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se Jesus e vendo esses discípulos que o seguiam, perguntou-lhes: "O que vocês querem?" E eles lhe disseram: "Rabi", que significa mestre. Rabi é um rabino, mestre, um professor. A Israel é chamado de Rabi. "Onde está hospedado?" Ele respondeu: "Venham e verão." Então foram por volta das 4 horas da tarde. Viram onde eles estavam hospedados e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, o seu irmão, e lhe disse: "Achamos o Messias", que quer dizer Cristo. Então ele o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: "Você é Simão, filho de João, e será chamado Cefas", que é traduzido pedra ou rocha. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é viva, ela é santa, ela é como uma espada de 2 gumes, Senhor, que entra e divide os nossos pensamentos e as nossas emoções. E agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai, venhamos, Senhor, realmente atentar para a Tua palavra. Sabemos que muitas vezes temos desprezado a Tua palavra, que muitas vezes é mais importante que estar no nosso celular, as redes sociais, o WhatsApp, o chamado, Pai. Mas, Senhor, não deixe isso acontecer conosco. Ajuda-nos pelo Teu Espírito a atentarmos mais para a Tua palavra, para a leitura dela, para o entendimento dela, Pai. Ajude-nos, Senhor, a alimentar dela como um pão verdadeiro que é, Senhor, para a nossa vida, Pai. É aquilo, Senhor, que vem alimentar a nossa alma, o nosso espírito, Senhor, para a caminhada de fé que temos, ó Pai. Senhor, que os nossos corações sejam terra fértil. Que a Tua palavra, uma semente poderosa, possa, Senhor, dar, Senhor, fruto 30, 60, 100 vezes. 100 vezes mais a imagem de Cristo, o caráter de Cristo, uma vida igual a Cristo, Pai. Confiando em Ti e vivendo os propósitos que o Senhor tem para nós. Para a glória do Teu nome, usa a minha vida. Seguir a Jesus, você me seguiria? Eu quero falar sobre seguir a Jesus. E aí eu tenho 3 tópicos aqui. A primeira coisa que eu quero falar sobre seguir a Jesus é que todos nós temos de ser. Olha que isso agora é um filtro para você assistir qualquer coisa no YouTube. É um filtro para você assistir qualquer pregação no YouTube. Todos nós temos de seguir a Jesus. E seguir a Jesus é seguir homens que apontam para Jesus. João, ele olha e vê e diz para os seus 2 discípulos: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos foram seguir a Jesus. João Batista era uma excelente pessoa. O próprio Jesus o elogiou. Em Lucas, no capítulo 7, 28, Jesus diz: "Entre os nascidos de mulher, não há maior profeta que João Batista. Porém, o que é menor no reino de Deus é maior do que ele." O próprio Cristo elogiou João Batista. João Batista era mais que um profeta, pois João era, como a gente ouviu, um precursor, aquele que vem antes do Messias, aquele que vem antes de Jesus iniciar o seu ministério. Pregar ao povo a oração, o arrependimento
porque se aproximava a vinda do Messias. O ministério de João acaba quando Jesus chega. João Batista cumpriu eximiamente sua missão. Agora ele indica a Jesus. Agora vimos que na pregação da semana passada ele disse que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E dois dos seus discípulos agora deixam de ser discípulo dele e seguem Jesus. Não há uma briga aqui com João Batista, porque João Batista entende que ele, como pastor daqueles discípulos, tinha que apontar para Jesus. Ele não é dono do rebanho, ele não é dono da igreja, ele não é dono das pessoas, ele não manda nas pessoas, ele só aponta as pessoas para Jesus. Está entendendo? Se você estiver em qualquer lugar do mundo como um pastor que é dono de igreja, que diz essa igreja eu faço o que quero, sai dela, porque o pastor, o papel meu como pastor e de todos os pastores, o papel dele é o papel de João Batista, Jesus. Se ele não aponta para Jesus, desliga a televisão, desliga o canal de YouTube e vai ouvir alguém que fala de Jesus, alguém que aponta para Jesus. João Batista ele faz isso. Seguir a Jesus é ouvir homens que apontam para Jesus. Muitos querem destruir a imagem de Jesus, aí fora na mídia, aí fora no Twitter ou nas redes sociais, por causa de homens que eram supostos indicarem o povo de Deus para Deus, mas vivem de escândalo. Vivem de escândalo. E aí as pessoas falam, como pode esse ser pastor, fazer isso, fazer aquilo? Logicamente que o escândalo vem através de qualquer homem, porque a maldade está no coração. Recentemente, um pai de santo lá no norte estuprou uma criança, várias crianças, num ritual que ele fazia, e a mídia não vai dar atenção, porque muitas vezes ela quer dar atenção para destruir o cristianismo, mas estava no jornal. Porque a maldade está no coração do homem, não é independente da religião. Se o homem deixar, ele vai ser dominado. Mas voltando aqui ao caso de que homens precisam apontar para Cristo, mas se tornam escândalo. O fracasso de muitos cristãos em viver de acordo com suas crenças, muitos pastores que fracassam, os fracassos deles não invalidam a declaração feita de que Jesus é Deus. Não há. Eu lembro, como eu já falei aqui uma vez, quando Jimmy Swaggart, eu estava na frente da televisão, Jimmy Swaggart levanta com os olhos choroso, e para mim, e para quem lê a história, aquele dia com os olhos de lágrima dele, foi um dia de hipocrisia, porque depois ele cai novamente, depois ele bate o carro com uma prostituta dentro do carro, depois dele chorar na televisão, na frente de milhares de pessoas. E todo mundo sentiu o impacto de Jimmy Swaggart em 1997 ou 96, quando ele caiu em pecado por terra. Mas quando os homens não cumprem o papel dele, indicar a Jesus, Jesus não deixa de ser Deus. Ele não deixará de julgar o mundo. Mas o papel de qualquer pastor é indicar a Jesus. A Bíblia diz que somente Jesus é perfeito e honesto sobre o fracasso e a fraqueza dos seus seguidores. Os discípulos de Jesus cometeram erro, e constantemente. O próprio Jesus repreendeu Pedro várias vezes. Jesus sempre ensinou que sempre haverá falsos mestres, impostores que fingiram ser cristãos, mas não são. Todo mundo é hipócrita em algum sentido. A gente tem que tomar cuidado com a gente mesmo. Mas Jesus chama aqueles que o seguem para mudar e crescer em conformidade com Ele. Não fique desanimado se você encontrou algum cristão. Se você encontrou alguém que se diz crente e eles nunca não é perfeito, não fique desanimado. Se você encontrou alguém que é cristão e não é perfeito, saiba de uma coisa: há uma dificuldade muito grande do lado de cá dessa eternidade de sermos perfeitos, porque estamos sujeitos a cair. Estamos sujeitos a cair, estamos sujeitos a dizer palavras que magoam. Não havia nenhum tipo de inveja de João sobre Jesus. Não havia nenhum poder dele sobre os discípulos, porque ele acreditava que o papel dele era indicar a Jesus, o Cordeiro de Deus. Tinha chegado a ligar aos homens, não a si mesmo, mas sim ao Cristo. Não há tarefa mais difícil que é passar ao segundo lugar. Quando você está numa corrida, você não quer passar ao segundo lugar. Sabe qual que é o grande problema de muitas pessoas que hoje se dizem pastores? Já não são pastores, saíram para bispos. Já não são bispos, saíram para ser apóstolos. Já não são apóstolos, saíram agora para criar pelos apóstolos.
E assim vai crescendo, por quê? Porque a ideia deles é estar em primeiro lugar. João não tem essa ideia. João não está numa corrida, numa competição com Cristo. João, ele põe-se para baixo para que ele cresça. É isso que é a vida de um pastor, a vida de alguém que pastoreia. Ninguém está acima do nome de Cristo. Nem o Papa. O Papa, ele pode dizer que ele é o maior representante. Todos nós somos representantes de Cristo. Todos nós somos representantes de Jesus. Mais uma vez, Jesus tinha aparecido em cena e João não tinha outro pensamento a não ser enviar enviar os seus homens a ele. A intenção de um bom pastor, presta atenção, a intenção de um bom pastor, a intenção de um verdadeiro cristão nesta terra é ser igual a João Batista, é indicar quem é Jesus e levar o povo a seguir. Se você não tem esse papel, você tem que criar esse papel na sua vida, onde você vai indicar através das suas atitudes, através do seu caráter, através das suas ações, através do seu trabalho, através de tudo que você faz na sua vida, você vai indicar a Jesus, e através das suas palavras, logicamente. E João faz isso. Então é muito importante que seguir a Jesus é seguir homens e mulheres que indicam para Jesus. Por isso, abra o YouTube e assista aqueles que indicam Jesus. Se o pregador está pregando sobre ele, ou se está pregando sobre você, ou se está pregando que só você tem vitória, só você isso, só você aquilo, e Deus vai fazer isso na sua vida, e você fala, onde está Jesus na pregação dele? Então está na hora de eu desligar e ligar a minha pregação em alguém que fala de Jesus, como João Batista. Porque este é o caminho. Seguir a Jesus é seguir homens que apontam a Jesus. Outra coisa, seguir a Jesus é responder a pergunta para Jesus: o que você quer? O que você quer? Versículo 38 e 39, eles têm um diálogo. Eles têm um diálogo. Deixa. Tá. O versículo. Esse negócio aqui. Glória a Deus. Amém? Está todo mundo aí? Amém. Vamos ver o versículo aqui. Mas pegadinha não pastor não. Eu vi um vídeo desse no YouTube, no Instagram. Eu estou gravando mesmo, né? Vamos voltar aqui. Tem um monte de coisa aqui. Obrigado, Mário. Voltando-se, vendo Jesus, que os dois seguiram e perguntaram: o que vocês querem? Se Jesus voltasse para você e perguntasse para você: o que você quer? Qual resposta você daria a ele? Pessoas vêm e vão e não acham que procuram. Entra na igreja por uma porta, permanece e depois sai novamente. Muitas igrejas estão se tornando isso. A pessoa entra, fica um mês, 2 meses, 3 meses, fica um ano. De repente, eu não achei o que eu queria, vai para outra igreja. Abriu uma outra igreja, levou para lá. A maioria das pessoas, se tivesse realmente aprendido a olhar para os seus próprios corações, saberiam o que elas querem. E querem ela de alguma maneira oculta, algo que não se pode muitas vezes ter neste mundo. Há todos os tipos de coisas neste mundo que são oferecidos a vocês, mas elas nunca vão satisfazer sua alma. Jesus pergunta: o que vocês querem? Voltou-lhes e falou, quer dizer, Jesus foi no meio do caminho encontrar eles. Jesus foi em direção a eles para encontrar aqueles discípulos e abriu-lhes a porta para que eles pudessem entrar. Aqui nós encontramos um símbolo da iniciativa divina, da iniciativa de Deus. Sempre é Deus que dá o primeiro passo em nossa direção. Quando a mente humana começa a procurar e o coração humano começa a desejar, Deus sai ao nosso encontro. Se você procurar Deus, Ele já está lá te esperando. Ele está te esperando no caminho. Ele está te esperando no lugar que você estiver. Como diz Agostinho, nem sequer teríamos podido começar a procurar Deus se Deus não nos tivesse encontrado antes. Porque muitas vezes a gente vai atrás de Deus e a gente acha que está buscando a Deus e Deus já está lá
esperando a gente. Quando nos dirigimos a Deus, não vamos ao encontro de alguém que se esconde, se mantém a certa distância. Dirigimos-nos a alguém que está nos esperando, que inclusive toma a iniciativa. Como Jesus voltou-se para aqueles discípulos, Deus, Ele é assim. Ele toma a iniciativa de ir até você, encontrar o caminho. Jesus começou por fazer a esses dois homens uma pergunta fundamental para as nossas vidas e para a nossa fé. O que vocês procuram? Essa é uma pergunta. O que você procura na fé? O que você procura em Jesus? O que você procura vindo à igreja? Era muito pertinente fazer essa pergunta na Palestina. Nos tempos de Jesus, eram legalistas que só procuravam conversões sutis, escondidas, respeito e pequenos detalhes da lei. Os escribas e fariseus eram oportunistas, ambiciosos, que procuravam posto de poder. Eles estavam procurando poder, ser poderosos, porque Roma estava dominando, como faziam os saduceus. Eram nacionalistas que estavam procurando um demagogo político, alguém que levantaria e lutaria contra Roma e destruiria Roma, derrotasse aquela potência, como faziam os zelotes. Eram homens humildes, ou eram homens humildes de oração e esperança, que procuravam a Deus a sua vontade, como faziam os mansos da terra. Quando Jesus é apresentado no templo, no Lucas capítulo 2, Simeão, ele levanta e diz: os meus olhos viu, porque era um homem que estava esperando, procurando. O que você procura, Jesus? Você não procura por procurá-lo, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é a esperança para a nossa vida? Ou porque estamos procurando por algo a mais, para enriquecer com a fé? A gente tem de responder essa pergunta. Quando não era mais homens do que homens intrigados, confundidos e pecadores que procuravam a luz, o perdão de Deus. Faz-nos muito bem olhar para a nossa fé e perguntar: o que eu estou procurando? Esse negócio de ir na igreja, eu estou lá, mas o que eu estou procurando? Esse negócio de cantar, eu estou cantando, eu canto o nome de Jesus, mas o que realmente o meu coração está procurando? O que minha fé quer realmente? O que eu quero de verdade na igreja? O que eu quero tirar da vida? Qual é a minha finalidade, o meu objetivo? Sinceramente, o que é que no âmbito do meu coração eu estou realmente querendo tirar da vida? Porque senão as pessoas passam a vida toda dentro da igreja e nunca encontram Deus, nunca encontram Jesus, nunca encontram o Senhor, nunca encontram a paz que Ele dá, porque Ele é o príncipe da paz. Se não encontra Jesus, não encontra a paz. Alguns procuram segurança, querem obter uma posição segura, suficiente, quantidade de dinheiro, satisfazer necessidades da vida, algo mais economizar para a velhice, uma segurança material que alivia a preocupação essenciais sobre as coisas materiais. Não é um mau objetivo. É algo inadequado como uma finalidade da vida inteira. Você ir atrás de dinheiro a vida inteira, você vai cansar. Porque uma última análise, não pode haver nenhuma segurança na incerteza da mudança da vida. Nós vemos que há 2 anos atrás, há 1 ano atrás e meio, 2 anos atrás, a compra R$100 dá para fazer alguma coisa. Talvez há 4 anos atrás, R$100 fazer alguma coisa. Por R$100 você consegue carregar numa sacola, 2 ou 3 sacolinhas. A insegurança é muito grande. Alguns que eles procuram carreira, sucesso, e até mesmo passam por cima de outros, poder, importância, prestígio, um posto que adapta a capacidade e habilidade que acreditam possuir, uma oportunidade, um trabalho que eles querem crescer. Esse tampouco é um mau objetivo, desde que você use os meios legais, sem ultrapassar as pessoas e destruir pessoas ou derrubar pessoas para ter um carro. Pode ser que está dirigindo por razões ambiciosas pessoalmente, mas está motivado por razões de serviço ao próximo. Pode ser algo bom, mas não é suficiente, visto que no seu horizonte de vida você está limitado a fazer aquilo. Teve uns dias atrás que uma pessoa estava com o maior número de pessoas assistindo uma live e o Instagram caiu. Por 30 minutos ele perdeu todo mundo, perdeu aquela live. Ficou revoltado e fez um monte de coisa. Você vê o limite da pessoa, os limites que nós temos em tudo. A luz acaba, nós perdemos todos os contatos de vida. As pessoas muitas vezes estão procurando isto
mas não é o suficiente. Alguns procuram um certo tipo de paz, algo que lhes permite viver em paz consigo mesmo, em paz com Deus, em paz com os homens. Trata-se da busca de Deus, porque o único que pode dar essa paz é Deus. A resposta é: você está procurando Jesus? Ele diz: venha e veja. Ele diz: venha e veja. Leia a sua Bíblia. Os rabis tinham uma forma especial de chamar os discípulos, os alunos, para vir e conhecer Jesus, para vir e entender a sua mensagem. Jesus fez isto e diziam: querem conhecer a resposta que eu tenho para vocês? Querem conhecer a solução para o problema na vida de vocês? Venham e vejam. Quando Jesus disse venham e vejam, esses dois estavam sendo convidados não só a ir conversar, mas descobrir algo a mais. E hoje eu te chamo a mesmo chamado de Jesus: vai e conheça Jesus. Vai, pega a sua Bíblia e leia ela. Vai e pega o seu tempo de oração e entre no seu quarto. Conheça Jesus e a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. A sua vida vai ser transformada. Aqueles discípulos transformou a sua vida. Tem gente que vive só do que o pastor prega no domingo. É como se vivesse com João Batista. Porque João Batista ele só indicava os discípulos. Ele indicava o caminho. Ele indicava o Messias. Olha, esse que está vindo um que eu não posso amarrar nem suas sandálias, não sou digno. Olha que está vindo um que batiza com o Espírito Santo com fogo. Olha, então pastor é isso. E tem gente que idolatra pastor, tem gente que idolatra a pessoa que está pregando, tem gente que traz assim porque acha que ele é Jesus. Ele não é Jesus. Você pode se apegar a mim, mas o caminho melhor é você conhecer pessoalmente. Você não pode depender todos os dias de mim, porque eu sou limitado. Eu vou para minha casa, eu vou para o trabalho, eu vou para os afazeres da vida, aí eu volto, posso pegar um dia de discipulado com você, 1 hora, 1h30, mas o caminho essencial que eu quero mostrar é que você precisa conhecer Jesus. Você precisa ter um conhecimento de Jesus. Você precisa se aprofundar em Jesus, porque Ele quer te mostrar quem Ele quer. É isso que muda a fé. É isso que mudou a minha fé. É isso que transformou Marcos, que nasceu no berço evangélico, no cristão, e que conheceu Jesus dos seus pais, até os 14 anos ele tem um encontro com Jesus. E ler a Bíblia, e encontrar Jesus, e orar, encontrar Jesus, e buscar a Jesus, e jejuar e buscar a Jesus. É isso que faz a diferença. Porque o meu caminho, o caminho de qualquer um que prega a palavra de Deus, é te dizer: vai conhecer Jesus. E foi isso que os discípulos fizeram. Eles foram conhecer Jesus. O que você quer, venha e conheça Jesus. Senão você vai passar a vida toda dentro de uma igreja sem conhecer Jesus. É muito bonito esse hino. Esse hino é maravilhoso. Quero conhecer a Jesus. Aí canta até o nome dele, Yeshua, que quer dizer Jesus, que quer dizer Josué. É um hino maravilhoso. Mas eu vou dizer para você: existem milhares de pessoas que só param nesse hino, não conhecem. Saem daqui, sabem mais das séries, sabem mais dos futebols, sabem mais dos jogos de futebol, sabem mais do carnaval que está acontecendo no carnaval, dos Big Brother do Brasil da vida, sabe mais de política, sabe mais de tudo. Estou dizendo que você não precisa ter conhecimento dessas coisas, mas muitas vezes o conhecimento está sobressaindo nessas áreas, mas não conhece Jesus. Só conhece quando canta a música. Eu conhecer Jesus. Aí canta assim, como chora, porque a música é emotiva, é uma música bonita, é uma música que realmente impacta, mas o melhor e genuíno momento é quando você vai para o seu quarto, vai na leitura da Bíblia e você conhece Jesus. Você conhece a Jesus. Ele te toca, ele fala contigo. Você está orando, você sente como se ele estivesse te abraçando. Isso que é importante. Seguir a Jesus é achar a esperança. O versículo 40 e 41, a primeira coisa que André fez foi dizer: achamos o Messias. Pode ir.
achamos o Messias. Tinha ouvido que João disseram que havia no 41, ele diz, primeiro que ele achamos o Messias. O Messias era a esperança de Israel. O Messias é a esperança de todas as profecias do Antigo Testamento. O Messias, todo judeu estava esperando ele. Era a esperança daquele povo. Achamos a esperança. Quem acha Jesus acha a esperança. A palavra aqui, para a primeira coisa que André fez para anunciar a palavra aqui, para a primeira é proton. É uma palavra grega que pressupõe o significado acusativo, fez, ou seja, a primeira coisa que André fez. A primeira coisa, ele saiu da presença de Jesus, a primeira coisa que ele fez foi dizer, achamos o Messias. Quem acha Jesus, o coração dele ferve para falar para alguém. Ele diz, Pedro, achamos o Messias. Assim ele se tornou o primeiro em uma longa linha de sucessores a descobrir que o testemunho cristão mais efetivo é o testemunho pessoal. É quando você fala para as pessoas de Jesus, de amigo para amigo, de irmão para irmão. É quando você vira para alguém e diz, conhece Jesus? Ele é a esperança para mim. Você conhece Jesus? Para os amigos, foi isso que ele fez. O termo Cristo, Jesus Cristo, não é igual Marcos Fialho, que é sobrenome, Marcos Fialho, Marcos Silva, sobrenome. Não é isso. O termo Cristo é uma transliteração para a palavra aramaica que significa Messias. No mundo antigo, tal como alguns países nessa época ungia-se reis. Ungia-se reis de coração, e tanto Messias como Cristo significa o rei ungido por Deus. A expectativa dos judeus é que o rei ungido por Deus apareceria. Então, quando ele sai da presença de Jesus e vai para Pedro, ele diz, o rei ungido de Deus vai acontecer. Gente, assiste The Chosen. Assiste essa série. Eu sei que ela tem alguns detalhes que não são bíblicos, tentando adaptar com o povo daquela época, mas é tão legal. É tão legal essa parte, quando eles chegam diante de Pedro e dizem, Pedro, achamos o Messias. Porque você achou a esperança, e Jesus é a esperança. É natural do ser humano acreditar que o mundo irá melhorar. A gente já acredita que o mundo vai melhorar. E que amanhã será melhor do que ontem, que a economia irá melhorar, emergir, que os negócios vão prosperar, que o ano que vem será um novo começo, um novo horizonte que irá abrir, que esse ano será melhor se descortinar diante de nós, que as possibilidades, cantos, vitórias e triunfo e sucesso vão acontecer, que esse ano vou passar de ano, né, cara? Que a gente vai vencer na vida, vou mudar de emprego, vou crescer, isso é normal, a gente tentar sempre encontrar uma esperança, mas qual é a verdadeira esperança? Aqueles discípulos estavam à espera de um Messias, que mudasse a vida deles. Jesus começou o relacionamento dizendo, o que vocês estão procurando? E agora vamos ouvir André dizer aos seus irmãos, nós encontramos o Messias. O que vocês estão procurando, vocês encontram em mim. Jesus está dizendo a mesma coisa para mim e para você. O que você está procurando, você vai encontrar nele. Então, por que veio até ele, passou um tempo com ele para entender aquilo? A questão é que se você vier a Jesus, você vai entender que ele é a esperança última. Você verá a esperança que está procurando. A esperança cristã está enraizada na fé, na salvação divina que é Cristo. Vamos ler Gálatas 5:5. A esperança dos cristãos é trazida à existência por meio da presença do Espírito Santo. Por isso que o cristão é diferente, porque ele encontrou a razão da sua esperança, chama Jesus. Por meio do Espírito Santo, aguardamos pela fé a esperança da justiça. Aguardamos por meio do Espírito Santo. Esta é a glória do Filho de Deus, esta é a graça que recebemos. Se você está procurando esperança, Jesus é essa esperança. Os discípulos saem de João Batista, que aponta para ele, vai com Jesus, Jesus vem ao encontro dele, o passo divino de Deus me ao nosso encontro. E aí aproxima-se de Jesus, tem um tempo com Jesus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tem um tempo com Jesus. E eles saem dali cheio de esperança. Você quer esperança na sua vida? Tem um tempo com Jesus.
Para você dizer para as pessoas que há esperança. Para as pessoas onde você está, ver que você está com uma vida cheia de esperança, cheia de alegria, diferente. Porque você não encontrou um homem, você encontrou Jesus. E aí Pedro chega. A Bíblia diz no versículo 42, põe aí que é João 42. A Bíblia diz que Pedro chega. E aí, então ele o levou a Jesus. Isso é muito bom, irmão. Levar a gente para Jesus é muito mais. Ele o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado servo, que é traduzido Pedro. Quando Pedro é trazido a ele, quando André levou a presença dele perante a Jesus, Jesus o olhou. Presta atenção no que eu vou falar aqui, ok? Jesus o olhou. Às vezes você vai olhar aquilo e falar: o português olhar é olhar, que eu estou olhando para cá, estou olhando para Isaías, estou olhando. Mas a palavra que se prega aqui, ela é uma palavra, quando se traz para a tradução, às vezes é difícil, porque a palavra ela pode significar olhar naturalmente. Você está dirigindo a moto, você viu, olhou o trânsito, olhou o sinal, atravessou a rua de carro, você está aí, olha. Mas essa palavra, no original, que o grego foi escrito, é a palavra embleem. Embleem descreve o seguinte: um olhar concentrado, um olhar profundo. Significa olhar o que não se limita a ver as coisas superficiais, que aparecem no exterior, mas sim lá dentro do coração. Jesus ele não chega e olha para Pedro como eu estou olhando para o Victor. Ele olha para Pedro como se olhasse o coração do Pedro, como se olhasse a mente do Pedro, a vida do Pedro. É assim que Deus olha para nós. Ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus, você engana qualquer um. Você pode enganar e ir na igreja, mas você não engana Deus, porque Ele olha lá dentro, e olha que os olhos dele estão, chama de fogo, os olhos do Senhor. A Bíblia diz que Ele virá com os olhos flamejantes, o olho dele olha. E assim que Deus nos olha. Eu posso olhar o seu exterior, mas Deus olha de uma maneira diferente, até no sorriso Ele vê as lágrimas. Ele sabe o que passa nas suas emoções. Ele sabe o que passa dentro de você. Nós não podemos fugir do olhar de Deus, isso aí ninguém foge. Jesus atribui um novo nome a Pedro. Depois de olhá-lo, Jesus diz: agora eu vou mudar seu nome. Eu vou mudar o seu nome. O nome desse discípulo era Simão, filho de João. Mas Jesus disse: agora seu nome será Cefas. Sem dúvida, em aramaico a expressão era Kepa. Kepa é uma palavra que significa rocha. Não fica claro se essa mudança de nome pretendia refletir o caráter de Pedro, mas agora ele leva esse nome porque Jesus muda o nome dele. Muito frequentemente no Antigo Testamento, uma mudança de nome acontecia na vida de alguém quando ele tinha um encontro com Deus e mudava a vida dele. Você lembra de Jacó? Jacó em Gênesis 3, 32, 28. A Bíblia diz que Jacó se converteu em Israel. Jacó estava lá, ele luta com o anjo. Aquele anjo é eu esqueci o nome da palavra certa, mas estava ali é uma imagem de Cristo no Antigo Testamento. Agora fugiu minha palavra. Oi. E aí aquele homem, ele luta com aquele homem ali naquele momento, e ao lutar com aquele homem, fere-lhe a parte da coxa, e ele começa a arrastar. E ele diz: me deixa aí. Ele diz: não deixarei, até que me abençoe. E ele abençoa. Teofania, obrigado. Teofania quer dizer presença de Deus no Antigo Testamento, através da visita de anjos ou de um homem. E aí aquele homem está ali, e aí ele diz: o seu nome não será mais Jacó. O nome Jacó é enganador. O nome Jacó, aquele que traiu, aquele que enganou seu irmão, enganou seu pai, aquele que enganava as pessoas. Temos também Abraão. Abraão se converteu em Abraão, Gênesis 17, 5. E quando esses homens entraram no relacionamento com Deus, a vida deles muda. Quando alguém entra em um novo tipo de relacionamento com Deus, e como se a vida voltasse a começar do zero, ele se converte em um homem ou uma mulher nova, de maneira que necessita um novo nome. Seguir a Jesus é mudar de vida. Seguir a Jesus é mudar de prática. Seguir a Jesus é mudar de atitudes. Seguir a Jesus é ser uma nova criatura em Deus.
Jesus tem autoridade de mudar a nossa identidade. Quando você converte, você é transformado. Era viciado, não tem mais, não é mais viciado. Era um prostituto, não é mais. Era um adúltero, não é mais. Foi transformado, mudado. Jesus, ele muda-nos. Ele olha para Pedro, não só um pescador. Ele não olha para Pedro, só um homem pescador da Galileia. Viu alguém cujo interior estava a possibilidade de converter-se na rocha, sobre a qual iniciaria a igreja. Através de Pedro inicia-se a igreja de Cristo, a nós que somos igreja. Através de Pedro inicia-se todo o trabalho chamado igreja de Cristo. Era isso que Jesus estava vendo em Pedro. Nós recebemos graça sobre graça a partir da plenitude e autoridade quando Ele encontra em nós e transforma as nossas vidas. Mas o olhar dele é profundo. Ele enxerga todos os meus pecados, todas as minhas falhas, e olha e diz: eu quero mudar. Eu quero transformar um novo homem ou uma nova mulher. Vem, segue-me, e haverá essa transformação. Deus quer mudar você em uma nova pessoa diariamente, transformando as coisas. Esse é o passo. Homens que apontam para Jesus. Homens que diz: vai e conhece a Jesus. Homens que precisam estar cheios de Deus, menos de si, mais de Deus, não se sentirem poderosos no púlpito, em frente de igreja, seja uma igreja pequena ou uma igreja grande, seja aqui como hoje, pregando para menos de 30 pessoas, ou pregando como preguei em Dourado para 400 pessoas. Homens que precisam ministrar pessoas à direção de Deus. A partir daqui, da ministração, é você encontrar Jesus e responder a pergunta que você procura, e responder para Ele, e estar com Ele, e crescer com Ele, e deixar Ele te mudar. E deixar Ele te mudar. E deixar Ele mudar a sua vida, mudar a sua vida, mudar a maneira que você enxerga o outro, mudar a maneira que você trata o outro, mudar a maneira que você vive a vida que você vive, mudar o jeito de lidar com o seu dinheiro, as suas palavras, o jeito de lidar com o outro, o jeito de viver a vida. Ele quer fazer uma transformação do zero. É isso que se chama conversão. Sabe o que é conversão? É você estar indo nessa direção, e aqui eu faço o que eu quero, o que o meu nariz manda eu fazer, eu falo do jeito que eu quero, eu falo a verdade na cara das pessoas, eu grito, eu sonego imposto, eu minto. Conversão é isso aqui, você está nessa direção, opa, Jesus está para lá, Jesus está para trás, aí você vira e encontra Jesus. É isso, tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Acabou. O velho Marcos acabou. O mentiroso acabou. O adúltero acabou. O pornográfico acabou. Tudo acabou. Porque Jesus quer nos dar uma nova identidade. É isso que ele faz com Pedro. Pedro demora para ser transformado. Eu quero pregar uma mensagem sobre Pedro aqui. Lá no final dos dias, Pedro tira uma espada, corta a orelha de um homem. Jesus manda ele guardar a espada, cola a orelha do homem de uma maneira milagrosa. Pedro foge, e aí Jesus está sendo preso, castigado. Pedro está no meio da multidão, olhando, e o pessoal fala: você parece com Jesus, tem cheiro de Jesus. E ele diz: não, imagina, você está falando loucura. E Pedro nega Jesus, porque Jesus tinha dito que ele ia negar. Mas aí, lá no Senado, o Espírito Santo vem sobre a vida de Pedro, e Pedro é transformado. Ele é liberto, transformado. Nós precisamos encontrar Jesus e ser cheio do Espírito Santo. Tem muita gente que só aceita Jesus e não deixa o Espírito Santo entrar nela, para ela ser cheia e transformada. Quero concluir com uma coisa. Como André levou Simão, Pedro e Filipe, também encontrou Nataniel e deu o testemunho dele. Esse é o princípio fundador da expansão do Evangelho. Meu desejo é que eu e você, cada um de nós, leve alguém para Jesus. Precisamos orar sobre isso. Novos seguidores de Jesus dão testemunho dele a outros, e esses, por sua vez, tornam-se discípulos e repetem o processo. Nós somos um grupo
E se nós ganharmos cada um, ano que vem a igreja está dobrada. E aí, se aquela igreja dobrar novamente, vai ganhar, cada um ganha um, continua ganhando, e a igreja vai crescendo. A primeira pessoa a entrar na fé cristã da parte da família da minha avó Maria Madalena foi minha mãe. Da minha mãe veio um, veio outro, foi vindo. Hoje tem o tio Clóvis, que é pastor Clóvis. Hoje tem minhas tias que estão indo. E assim Deus vai fazendo. Eu perguntei para o meu povo, falei, Gideone, eu tenho um HD que está travado, que tem uma entrevista minha com o meu avô, Gideone, que era pastor e faleceu. E eu preciso destravar para pegar essa entrevista. Eu fiquei conversando com ele e perguntei quem entrou na vida do Senhor. Ele disse, uma pessoa lá na roça, capinando, pregou para meu pai. Uma pessoa da roça. Uma pessoa da roça. Em pleno sol. E de lá toda a família. A família inteira foi encontrando. Uma pessoa pode dizer, achei esperança. Achei Jesus. Eu preciso ser Jesus. Você precisa sair daqui hoje e dizer, eu sou essa pessoa. Há muitas pessoas que dizem que querem seguir Jesus. Isso é bom, mas esse compromisso é desafiado. Precisamos decidir seguir Jesus, não porque o nosso melhor amigo indicou, não porque o namorado ou namorada está na igreja, não porque Jesus escolheu, não porque ele escolheu Jesus, não porque nasceu na igreja como eu nasci, mas porque escolhemos no fundo do nosso coração a esperança para mim. E essa esperança é Jesus. Muitos de nós podemos ser pegos pelo momento, é como assistir uma cerimônia. Você já prestou atenção? Seguir a Jesus exige de nós recursos de vida. Por exemplo, estamos agora na pré-Olimpíadas de... Esse ano é Olimpíadas, né? Esse ano vai ter as Olimpíadas. Mas você imagina, há 4 anos atrás, quando houve Olimpíadas, você vendo todos ali, recebendo as medalhas, a bandeira nacional levantando, o judô ganhou tantas medalhas, e nós vemos lá o nosso Brasil ganhando medalha. Como aquela medalha de ouro é colocada ao redor do pescoço daquele atleta, bandeira do nosso país levantando, e aí você pensa, eu quero ser um atleta olímpico. Próxima Olimpíadas eu vou estar. Isso muitas vezes é o que eu quero fazer, mas não nos damos conta de que meses e anos são dedicações daqueles atletas, e um deles eu ouvi dizer na boca dele. Ele falou, você ganhou a medalha de ouro, parabéns, não sei o quê, agora é descanso. Ele não, amanhã estou treinando para a próxima Olimpíada. Que é um processo. Ficamos empolgados com a cerimônia de premiação, mas será que estamos dispostos ao treinamento? Estamos dispostos a contar o custo? Esse é o nosso compromisso com Jesus, de sermos seguidores dele, estarmos dispostos todos os dias a seguirmos para o alvo e premiação da nossa vida, que é Cristo e a eternidade. A única coisa que nos qualifica para sermos seguidores de Jesus é que somos pecadores, que precisamos da graça de Deus. Para trazer outros, precisamos reconhecer quem somos. Eu decidi seguir Jesus e não há como voltar atrás. O mundo está atrás de mim, a cruz está diante de mim. Se ninguém quiser juntar-se a mim, seguirei a Jesus. Eu digo a você, esses homens ouviram o chamado. Natanael, Filipe, Pedro, esses homens ouviram o chamado, esses discípulos ouviram o chamado de Jesus e eles foram em direção ao Mestre. Eles foram em direção. E é um hino que o compositor canta e ele diz, com a música que soa, o nome mais doce na terra. Oh, como eu amo Jesus! O nome mais doce na terra. Eu te digo que eu ouvi a voz de Jesus dizendo, venha, segue-me. É o que está dizendo em Mateus capítulo 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados, estáis oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Siga a Jesus, não se arrependa. Conheça Jesus, não se arrependa. Dedica e custe a sua vida para custar, mas continue buscando a Jesus na sua casa.
Não busque Ele de domingo a domingo. Meu papel é te mostrar como buscar a Jesus. E o seu papel é buscar a Jesus amanhã. Na segunda-feira, abra a sua Bíblia e procure Jesus. Feche os seus olhos e diga: Jesus, eu te quero. Eu te quero, Jesus. Mais do que na igreja. Que é um momento tão passageiro. Eu te quero, Jesus. E busca Ele. E a esperança vai vibrar dentro de você, a alegria, a paz. E quando vibrar, vai buscar alguém. E diga: eu encontrei Jesus. Amém? Deus seja louvado. Vamos de pé, queridos. Vamos cantar mais um hino para a glória do nome do Senhor. Vamos cantar mais um hino.
Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, porque tu tens sido fiel para conosco. Deus, nos ajude, Senhor, a seguir homens que apontam para Ti, para Jesus, Teu Filho. Não nos deixe ficar ouvindo qualquer um, Pai, mas ouvir aqueles que apontam para Ti. Ajude-nos a entender os nossos próprios desejos, Senhor, aquilo que nós procuramos, e se isso é, Senhor, algo egoísta da nossa alma, nossos corações, Deus, algo, Senhor, uma missão errada. Leva-nos, Senhor, a destruir isso, Pai, e ter sinceridade em nossos corações em relação à nossa fé, à nossa vida, Pai. Ajuda-nos pelo Teu Espírito a encontrar a Jesus. Ajude-nos a encontrar a Jesus na Tua Palavra, a qual negligenciamos lê-la, Pai. Ajuda-nos a encontrar a Jesus, Pai, pelo Teu Espírito, Pai, nas nossas orações, que muito pouco fazemos. Guia-nos, Senhor, a termos um momento com Teu Filho cada dia, pelo poder do Teu Espírito. E desenvolvemos, ó Pai, um entendimento tão grande que, Senhor, vai, Senhor, encher a nossa alma, as nossas emoções, a nossa mente de tanta esperança que irá transportar sobre este mundo, que irá transportar sobre a nossa família. Ajuda-nos a ter esse encontro genuíno com Jesus todos os dias, não só quando convertemos lá atrás, quando aceitamos a Cristo, não só quando batizamos pelas águas ou em momentos bons, Senhor, mas todos os dias encontrar a Jesus, sermos transformados, sermos libertos de nós mesmos e vivemos uma vida de esperança, Senhor, de alegria, de paz, Senhor, e de gratidão. Em nome de Jesus, Pai, guia os nossos passos, como o hino diz, e ensina-nos a conhecer a Jesus cada dia mais. Espírito Santo, ensina-nos sobre Jesus cada dia mais. Ensina-nos, Pai, a amar a Jesus, a viver para Jesus, para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus.